Graça e paz, minhas amadas. Deus abençoe o dia de cada uma. Bom dia. Eu sou a Sentinela Sônia. Estou aqui em concordância com as minhas irmãs sobre o resgate espiritual e conversão de família. Para clamar sobre a quebra de maldição hereditárias e de conversão sobre os pais com os filhos e os filhos com os pais. Eu peço pela restauração dos lares. Eu entro aqui com um clamor para a quebra de maldições dos lares, para que o Evangelho entre nos lares, trazendo restauração, trazendo cura, em todos os ambientes que contêm violência, que todos os lares sejam transformados em amor, de paz e temor ao Senhor. Em Malaquias 4:6, eu vou lembrar uma palavra de Malaquias 4:6 que diz: E ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. O que o Senhor está dizendo nesse Malaquias 4:6? O Senhor está dizendo que quer quebrar todas as maldições que há ao contrário nas famílias, para que haja amor nas famílias, para que haja entendimento, para que haja harmonia, para que haja fé nos lares. Eu oro aqui também pelos abrigos de crianças. Quero que o Senhor entre com seu poder e com a tua glória e com a tua salvação oh meu Deus, que entre, Senhor, nos lares e nos convívio com crianças, Senhor. Pessoas que estão convivendo com crianças, Senhor, mesmo em abrigo, Senhor, que sejam restauradas para cuidar dessas crianças, Senhor. Abrigo esse, Senhor, que tem crianças abandonadas, tem crianças maltratadas, tem crianças estrupadas, Senhor. Ô Espírito Santo de Deus, entra, Senhor. Entra com teu Espírito, Senhor Jesus, nesses lares, Senhor. Lares esses que eu digo, Senhor, que vivem em discordância com maltratamento de crianças, Senhor. São crianças também, Senhor, que são adolescentes, Senhor. Quantos adolescentes maltratados, sem cuidado, sem amor, sem entendimento, Senhor. Pai querido, Pai amado, que haja mais, Senhor, harmonia nos lares para com as crianças, que os adultos, Senhor, se restaurem, que deixem um pouco o celular, Senhor, e tenham mais convivência com as crianças, até com os adolescentes, Senhor, ou mesmo com os adultos, Senhor, tantos adultos maltratados nos lares, Senhor, para deixar de lado. Ô Senhor, pelos celulares, Senhor, tem crianças, Senhor, que vivem, Senhor, o dia inteiro, Senhor, nos celulares. Ô Pai, quebra essa demanda, Senhor. Ô Espírito Santo, antigamente havia mais amor, mais harmonia, mais conversa, Senhor. Antes tinha, Senhor, o encontro na mesa, Senhor, que todos almoçavam na mesa, comiam na mesa, conversavam, olhavam um nos olhos dos outros, Senhor. Eu te peço, Senhor, quebra esse encanto, Senhor, que está tendo, Senhor,
com as famílias, Senhor. Está pouco entendimento, pouco entrosamento. Não estamos tendo mais, Senhor, aquela harmonia, aquela conversa, Senhor, que havia antes, Senhor. Ô, Senhor, eu te peço, Senhor, que seja quebrado esse encanto, Senhor. Ô, Pai querido, Pai amado, eu te peço, Senhor, restaura, Senhor. Restaura as famílias, restaura os pais, restaura os filhos, Senhor. Traga, Senhor, convivência para todos, Senhor. Traga, Senhor, mais harmonia. Traga paz, traga amor, Senhor. Ô Espírito Santo de Deus, eu te peço, Senhor. Traga, Senhor, encanto, encanto familiar, Senhor. Traga, Senhor, amor, fé entre as famílias, Senhor. Quebra esse encanto, Senhor, esse desencanto que está tendo, Senhor, entre pais e filhos, entre filhos e pais, Senhor. Que haja mais harmonia, que haja mais entendimento, que haja mais respeito, Senhor. Ô Espírito Santo de Deus, eu te peço, Senhor, entra nos lares, Senhor. Entra nesses abrigos, Senhor. Acarenta aquelas crianças, Senhor, que estão pendentes de um amor, de um carinho, de um abraço, Senhor. É tão pouco, Senhor. É tão pouco que podemos dar, Senhor, e que é o tudo que uma criança precisa, ou que os pais mesmo precisam, Senhor. É de um afeto de um filho, é de um abraço de um filho. Ô Espírito Santo de Deus, entra, Senhor. Entra com teu poder, Senhor, e com teu encanto, Senhor, em cada família, em cada lar, Senhor. Traga amor, traga sabedoria, traga encanto, Senhor. Traga aquele primeiro amor, Senhor. Aquele primeiro amor de conhecer, de conversar, de acarentar, chamar para passear, até sentar numa praça mesmo, Senhor. Tantos carentes, Senhor, às vezes não tem um dinheiro para levar um filho no shopping para passear, que levem numa praça, que tomem um sorvete, que conversem, que corram, que se sujem na terra e voltem para casa feliz. Ô Espírito Santo de Deus, traga, Senhor, o primeiro amor, Senhor, o encanto do primeiro amor, Senhor, aos lares, Senhor. Que todos os lares sejam, Senhor, cobertos, transformados, Senhor, de paz, de amor, Pai querido, Pai amado. Traga restauração, traga cura, Senhor, para todas essas crianças, Senhor, desencantadas. Criança essa que foi desencantada, porque ouviu uma mal palavra, Senhor. Uma palavra de maldição que foi soltada por uma criança. Uma palavra que foi solta também para um pai, por uma mãe, de um filho, Senhor, que desacantou, que respondeu por seus pais. Seus pais se desencantaram do filho e o deixaram para lá. Pai, que haja mais amor, Senhor, que haja mais encantamento da sua presença, Senhor, nos lares. Ô Espírito Santo, eu te peço, Senhor, em nome do Senhor Jesus, Pai. Entra, Senhor. Entra, Senhor. Eu te clamo, Senhor, que entra nos lares, que haja restauração, Pai. Que o Evangelho, Senhor, entre nos lares para trazer a cura. Os lares que contêm violação de atritos, ambientes fechados, Senhor. Ambientes esses que não têm uma palavra de amor, de carinho, de afeto. Ô Pai querido, entra, Senhor, nesses lares, Senhor. Entra, Senhor, restaura, Senhor. Restaura, porque o Senhor tem poder, Senhor. Eu não tenho, minhas irmãs não têm, Senhor, mas o Senhor tem, Pai. O Senhor tem poder para isso, Senhor, para entrar e fazer a tua obra e fazer o que o Senhor quiser, Senhor. Eu te peço, Senhor, e te imploro, em nome do Senhor Jesus, Pai, que o Senhor entre, Senhor. Porque Malaquias 4:6 nos mostra que Deus se importa profundamente com a harmonia dentro dos lares. O distanciamento e a falta de diálogo ou egoísmo familiar
são vistos como os problemas espirituais que precisam ser curados através do amor e do perdão. Então, Pai querido, eu te peço, Senhor, entra, Senhor, entra. A porta está aberta, Senhor, para que o Senhor entre nos lares, Senhor. A minha porta está aberta para ti, Senhor, e quero que todos abram suas portas dos seus lares para que o Senhor entre e faça a transformação, Senhor. Toca no coração de pedra de cada criança, Senhor. Tem criança, Senhor, que tem coração de pedra, Senhor. Por quê, Senhor? Por quê? Porque ouviu uma má palavra, ouviu uma palavra de ofensa e se fechou. Então eu te peço, Senhor, quebranta, Senhor, esse coração. Devolva um coração de carne a essas crianças, ou até esse adulto mesmo, Senhor, que ouviu uma má palavra dos seus filhos, que desencantou. Ô Espírito Santo, eu te peço, Senhor, que haja mais harmonia, mais amor, que haja mais fé nos lares, nos pais e nos filhos, Senhor. Quebra, Senhor. Quebra essas maldições, Senhor. Quebra toda maldição hereditária, Senhor. Que pela conversão dos pais e familiares e pela restauração dos lares, eu te peço, Senhor, em nome do Senhor Jesus, eu te peço, Senhor, e te agradeço desde já, Senhor, porque eu creio, Senhor, eu tenho certeza que o Senhor ouviu o clamor de cada irmã, Senhor. Eu te peço, Pai querido, entra, Senhor, com teu poder, Senhor. A ti eu clamo, Senhor. A ti eu clamo e já recebo, Senhor, porque eu tenho certeza que o Senhor já ouviu o nosso clamor, o Senhor já ouviu o meu clamor, tão humilde, Senhor, mas que chegou até a ti, Senhor. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, converta, Senhor, os corações dos pais e dos filhos. Em nome de Jesus eu te peço, Senhor. Obrigada, Deus. Obrigada por mais essa conversão das famílias. Obrigada, 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 Senhor.